pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da Sinapse Conexões e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso treinamento Viver. Treinamento que a gente deu agora no dia 15 de abril, treinamento que ficamos o dia inteiro até meia-noite, né, mais ou menos. E a gente vai explicar um pouquinho como que funciona o treinamento Viver, porque é um treinamento que o nome dele, Viver, ele é muito amplo, né? E nada melhor do que chamar a Janaína para falar um pouquinho do treinamento Viver, uma especialista nesses treinamentos de alto impacto. Jana, eu queria que tu explicasse pra gente, para poder explanar o que é o treinamento Viver, um dos cursos que a gente tem aqui dentro da Sinapse, como é que ele funciona, para que ele serve, quem é o público. Eu queria que tu explicasse isso pra gente, para o nosso público, para entender o que é esse treinamento Viver. Legal. Primeiramente é um prazer estar aqui novamente. O treinamento Viver, vou falar um pouquinho do contexto antes, que é um contexto que nós já viemos com a Sinapse. Nós somos administradores e aí a gente inaugurou a Sinapse com treinamentos técnicos, mas sempre com mudança de pensamento, sempre com mudança de mentalidade, porque a gente entendeu na nossa carreira que não adiantava só a gente chegar ali e ensinar a fazer um dashboard, e ensinar a montar um Excel, a ensinar a fazer uma gestão de processos. Planejamento estratégico. Exatamente. E aí a gente percebeu que precisava sim de uma mudança de mentalidade, que precisava sim de uma mudança de critérios e propósito. E através disso foi onde a gente começou a fazer uma busca cada vez maior de desenvolvimento mesmo. Então, para nós, como treinadores, cada dia mais estarmos desenvolvidos. E aí veio a grande sacada, que era realmente treinamentos de alto impacto emocional. E o Viver, ele é um treinamento de alto impacto emocional. Só que o que é legal, né? É que as pessoas falam, gente, mas o que é um treinamento de alto impacto emocional? Como é que isso funciona? Realmente funciona? Não funciona? E aí o pessoal vem com algumas crenças. Algumas olham e falam, gente, mas isso tem a ver com religião, isso tem a ver com Deus. Primeiramente, para mim, Deus tá em tudo, porque eu acredito muito numa força maior, mas não é nada religioso, não tem nada com isso. Realmente são técnicas, são metodologias que nós aplicamos e que realmente dá resultado e que realmente faz sentido e que realmente a gente consegue atingir no nosso aluno ali o sentimento, o subconsciente, para que realmente ele comece a fazer mudança de vida. Mas vou explanar um pouco melhor para que faça mais sentido para vocês. O treinamento Viver, ele é um treinamento que nós trabalhamos o teu subconsciente, o teu emocional. Porque nós, seres humanos, a gente aprende por duas formas. A gente aprende por um alto impacto emocional ou por repetição. Legal. Então, vamos lá. Como assim por alto impacto emocional? Gente, a gente tá andando na rua, tô lá, e a nossa mãe fala assim pra gente, ou a gente como pai, como mãe, fala para os nossos filhos, olha, tem um cachorrinho, não passa a mão, é perigoso, é um cachorro desconhecido, a gente não sabe como é que ele é. E aí a criança vai lá e leva uma mordida. A partir daquele momento ela aprendeu que não deve mexer no cachorro na rua. Que aquilo é perigoso. A mãe e o pai pode ter falado a vida inteira que aquilo era perigoso, só que ela não aprendeu, porque ela não passou por uma emoção, ela não passou por um impacto ali. Então ela continuou fazendo. Até que em algum momento ela teve o impacto da dor, ela teve o impacto do medo, aquilo criou um trauma e provavelmente nunca mais ela vai chegar perto de um cachorro quando estiver na rua. Tem pessoas que deixam de passar em certas ruas porque sabem que ali vai ter um cachorro. Então por quê? Porque o seu cérebro já entendeu na dor, mas ele entendeu. E fora que isso acontece em muitas outras coisas na nossa vida também. Muitas vezes é um bicho peçonhento que talvez quando a gente era pequena tinha lá um bichinho, uma aranha, e a mãe muito assustada chega, minha filha, sai de perto, é uma aranha, é perigoso, ela vai te picar, né? E aí na hora a criança toma aquele susto, a partir daquele momento o cérebro dela já registrou que aquilo era um perigo. E talvez ela tenha várias fobias ali quando maior, quando adulto, e ela nem entenda por que isso aconteceu. Porque o quê? Houve uma emoção. Então, toda vez que há uma emoção,
o nosso subconsciente, ele registra essa informação. Entendi. Então, várias coisas acontecem no decorrer da nossa vida que vão nos dando emoções. Outro exemplo muito claro sobre emoções, se eu falar para você, Cris, o que tu almoçou no dia 20 de abril do ano de 2022? Não tenho nem ideia do que eu almocei. Acho que se semana que vem tu perguntasse o que eu almocei na quinta da semana passada... Talvez você não lembre. Saberia, já. Agora, se eu falar assim pra você, Cris, no dia 20 de abril do ano passado, dia de Tiradentes, a gente fez uma confraternização. O que a gente comeu na confraternização? Já vai fazer muito mais sentido pra mim, porque talvez eu tive alguma visão, uma emoção lá naquele dia que falou, pô, comemos churrascos. Isso, por quê? Porque foi festa, porque foi um momento de alegria, porque foi um momento de conquista, porque foi um momento bom. Então, teve um registro emocional sobre aquele evento. Então, quando existem registros emocionais, a gente consegue acessar ele facilmente, né? A gente consegue acessar ali essa informação. Porque imagina quantas informações nós recebemos durante toda a nossa vida. Sim. Não tem como lembrar de tudo. Mas se foi mexido no teu emocional, você vai lembrar. Outras coisas são os perfumes. Então, às vezes, a gente sente o perfume e vem uma lembrança, né? Às vezes a gente fala, ai, cheirinho da comida da minha mãe, que sensação gostosa. Vem uma lembrança. Ai, às vezes cheirinho da comida, gostinho da comida da avó, vem uma lembrança. Às vezes a gente pega aqueles pirulitos, eu trago muitos dos nossos treinamentos, aquelas chupetas, né, que é um pirulito. Sim. Poxa, o pessoal vê e fala, ai, que delícia. Da minha infância, né? Exatamente. Quando a gente lembra das coisas que teve emoção envolvida, o sentimento daquele momento volta junto com a gente. Só que a gente está falando de sentimentos leves, sentimentos bons, mas a gente tem muitos sentimentos que não são bons na nossa vida. A gente tem momentos na nossa vida que a gente passou vergonha, que algumas pessoas, muitas vezes nossos pais, com a maior intenção positiva do mundo, nos colocaram limites, como não falar com estranhos, porque falar com estranhos é perigoso. E hoje, quando nós temos o curso de oratório, o pessoal fala, Jana, eu tenho vergonha, eu tenho medo, né? O medo da exposição. Porque desde pequeno foi implantado ali na nossa mente que não era para falar com estranhos porque é perigoso. Então, eu não quero me expor. E é isso que acontece no nosso cérebro, é isso que acontece na nossa vida. E toda vez que alguém que é autoridade fala com a gente, ele tem um acesso muito rápido a gente. Então, quando um líder fala com a gente, quando um pai, uma mãe, ou alguém que a gente considera como uma autoridade na nossa vida, que são pessoas que a gente admira também, eles têm um acesso muito grande ao nosso subconsciente e aos nossos sentimentos. E aquilo fica uma marca registrada na nossa vida, aquilo fica uma marca. E nem sempre é uma marca boa, porque pode ter passado algumas vezes alguns líderes na tua vida que tenham falado, você não tem competência para isso, Christopher. Você não nasceu para isso. Isso aqui não é para você. E isso vão deixando chagas dentro da gente, vão deixando muitas feridas. Sim. E essas feridas, elas nos impedem de crescer, porque em algum momento alguém falou algo negativo. Gente, tem gente que é tão agressivo verbalmente falando que chega a falar para uma pessoa que ela é burra. Né? Imagina, olha a ferida que essa pessoa tem. Tem mulheres que engravidam jovens e pessoas, eles falam que a pessoa acabou com a família, com a imagem da família. Sim. E essas mulheres, elas trazem dores com elas eternas, porque elas acham lá que elas desgraçaram a família delas, né? Que olha a vergonha. O que eu vou falar para os vizinhos? O que eu vou falar para os meus amigos? E às vezes um pai fala isso para uma filha, uma mãe fala isso para uma filha. O neto vem, o neto cresce, eles amam os netos. Eles esquecem que eles falaram tudo aquilo pra gente quando jovem. Só que aquelas marcas, elas vão ficar na mulher para sempre. Né? Quantas pessoas que são homoafetivas, que quando se descobrem, que quando falam para a família fala várias coisas que marcam, né? Insultos, e aquelas marcas ficam na pessoa.
Então, elas acabam tendo algumas travas muito importantes. Elas acabam se limitando a crescer, porque colocaram ali porque elas não eram boas o suficiente. Que elas não eram parâmetros para a sociedade. Claro. E isso só vai colocando marcas, e vai colocando crenças, e aquilo vai nos limitando, e aquilo vai nos impedindo de crescer. Aquilo vai mostrando pra gente que a gente não tem possibilidade de ter uma Ferrari, que a gente não tem possibilidade de ser um grande gestor, que a gente não tem possibilidade de ser um grande empresário, que a gente não tem possibilidade, que a gente não é merecedor do crescimento. E o viver, ele vem exatamente para isso, para que a gente consiga atingir todas essas emoções, todas essas marcas que registraram nas pessoas no decorrer da sua vida e mudar. E da mesma forma que quando é bom, quando a gente sente o cheirinho gostoso da comida da mãe, vem uma sensação positiva, e quando alguém fala algo que não é bom, vem uma sensação negativa, a gente remodelar essas sensações negativas para que sejam sensações positivas. Então é muito um renascimento, é muito um se descobrir. E isso é legal que tu fala então, né, Jana, até para desmistificar um pouco, né, de que o viver ele não serve só para quem tá buscando uma alavancagem profissional. Não, isso é para melhorar a tua vida, não só profissionalmente, mas como pessoalmente também, né? Isso, eu acho que, num resumo, tudo isso que tu falou diz isso, né? Porque às vezes a pessoa procura, não, o viver, mas só se eu quiser virar um líder, só se eu quero progredir. Não tem nada a ver, né, Jana? Isso é bem legal de deixar isso claro. Ele é um público muito mais aberto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Perfeito, porque ele é para todos que realmente... Na realidade, para mim, é para todo mundo. Eu acho que o viver, ele é para qualquer pessoa, né? Porque no decorrer da nossa vida, eu já passei por tudo que a gente faz no viver, eu já vivenciei. E para mim foi muito bom, meu marido vivenciou também, minha irmã já vivenciou. E é uma virada de chave na nossa vida. Então, às vezes, a gente acha que a gente não precisa. Sim. Só que, cara, com certeza tiveram marcas na nossa vida que precisam, de alguma forma, saírem dali e dar espaço para outras melhores. Claro. Né? E o viver, ele vai te ajudar no teu propósito. Ele vai conseguir te apoiar para você ter o seu direcionamento. E o propósito, gente, não é muitas vezes tão profissional. É um propósito de olhar para o lado e falar, eu mereço ser feliz. Exato. E às vezes eu posso ter um aluno que tem 60 anos e falar, poxa, mas eu já não quero mais prosperar financeiramente, eu tô bem. Mas é você se enxergar como ser humano, é você olhar e ver que você ainda tem muitos anos pela frente. Hoje o brasileiro cada dia vive mais. Né? Então, poxa, se eu tenho 60 anos, eu tenho 20 anos pela frente. Como eu quero viver esses 20 anos? E se eu tenho 20 anos... Poxa, eu tenho mais 60 anos no mínimo pela frente. E como eu quero viver esses 60 anos. É isso que é extraordinário, porque ele é para todos. Legal. É para qualquer pessoa que realmente queira sair da onde está. É para qualquer pessoa que olha e fala, cara, talvez eu esteja vivendo por viver. E é por isso o nome viver, porque você não vai mais viver por viver, você vai viver por um algo maior. Você vai viver por um propósito de vida, independente de qual seja. O meu propósito é um, o seu propósito é outro. O propósito de quem está nos assistindo é outro. Isso não importa, porque isso é nosso, isso sou eu, isso é você. O viver, ele fala muito sobre nós como seres humanos, sobre individual. Porque a gente é sempre coletivo. E o individual, gente, não é ser egoísta. O individual é eu entender que se eu estou bem, se eu estou fortalecido, se eu me conheço, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei quais são os gatilhos que disparam na minha vida e que eu não quero mais que eles façam mais parte da minha vida, se eu quero mudar minhas projeções, se eu estou bem comigo, aí sim eu consigo ajudar meu próximo, aí sim eu consigo ajudar meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos, meus clientes, meus funcionários, meus colegas de trabalho, porque eu estou bem. Então, em primeiro lugar, sou eu. Em primeiro lugar, eu tenho que estar bem. Claro. E aí, a partir deste momento, todos em volta, é uma sinergia.
E aí, conforme eu for ficando bem, as pessoas em minha volta também vão ficando. E aí muda a vibe, muda o pensamento. É muito legal, gente. É só vivendo mesmo para entender a loucura que é o viver, a loucura que é o autoconhecimento. E você começa a mudar. Nós temos uma aluna e ela era uma pessoa muito negativa. Tudo que você falava com ela era do aspecto negativo. Como é que você tá hoje? Ai, hoje eu tô mal porque hoje tá frio. Ai, como é que você tá hoje? Ai, hoje eu tô mal porque hoje tá muito calor. Ai, como é que você tá hoje? Ai, hoje eu tô mais ou menos porque eu quero dormir à noite. Cara, era desagradável. Tudo era negativamente, era tudo. Chato falar com ela, né? Nossa, é pessoa pesada, gente. Sempre é tudo muito negativo. Porque a vida é negativa, né? Porque tudo atrai negatividade, né? Meu Deus, né? Porque o mundo conspira contra ela. Meu Deus, né? Eu falo, gente, Deus tem mais o que fazer do que ficar conspirando contra você, né? Eu brinco muito disso. E, cara, ela fez com a gente sábado. Eu não dei esse feedback pra ela ainda, porque eu tô deixando fluir. Mas tá tão gostoso conversar com ela, porque ela mudou totalmente a vibe dela. E agora eu falei, e aí, como é que você tá? Eu tô bem. E aí, você vai fazer tal coisa? Eu não vou fazer agora, eu vou fazer daqui 2 anos. Mas tudo bem, eu vou ficar na casa da minha mãe, porque eu vou comer a comida dela que é gostosa, tá? Eu vou curtir um pouco mais. E aí, tudo que ela foi falando foi voltado pro positivo. Positivamente, né? Que delícia que foi conversar com ela e eu fiquei quietinha ali só observando a mudança que ela teve de percepção. E o viver, ele tá até escrito aqui, é o nosso copo que a gente tem. E aqui embaixo, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas é assim, o mundo muda quando você muda. Então ela mudou. A percepção do mundo mudou para ela. Provavelmente coisas positivas já estão vindo no dia a dia dela. Provavelmente, né? Porque ela mudou a visão dela, mudou a forma como ela vê o mundo. Porque o mundo continua sendo o mesmo que era a semana passada. Provavelmente ainda ela vê as mesmas pessoas no trabalho, faz o mesmo caminho, só que talvez numa percepção totalmente diferente. Como o meu dia tá diferente, né? Como tá tão bom o ambiente, como é... Enfim. Como a vida é linda, como eu posso viver a vida, como existe esperança na vida. E mudou. E ali foi uma virada de chave na vida dela. Porque a partir desse momento o mundo mudou. Porque ela mudou. O mundo é o mesmo. Quem muda somos nós. Então não adianta a gente querer fazer força para mudar o mundo. Primeiro a gente tem que mudar a gente. E o viver, gente, falando mais tecnicamente sobre ele, para que vocês entendam um pouco melhor... Nós trabalhamos alto impacto emocional. Alto impacto emocional, para a gente atingir o nosso aluno, a gente vem através de impacto físico. Então, quem acompanha os nossos vídeos, quem acompanha a própria apresentação do Viver, percebe ali que nós caminhamos no vidro. Por quê? Porque é uma percepção, é um contato físico com o vidro. Então, quando eu tenho contato físico, ativa ali todos os meus sentidos, do sentir mesmo, e quando eu estou sentindo, o meu organismo vai captando, o meu cérebro vai captando aquela sensação. Então, ali, quando a gente faz o Glass, que é essa dinâmica... Uma das dinâmicas que tem no... De caminhar ali no vidro, primeiramente não corta, tá, gente? Fiquem bem tranquilos. Teve alunos que falaram, Jana, eu cheguei em casa, minha mãe fez eu tirar a meia e mostrar que meu pé não tava cortado. E todos passaram e não cortou mesmo. Não corta. Tava lá pra ver. Eu passo no vidro, né? Eu sou a primeira que passo ali e tal. Então não corta, fiquem tranquilos. Mas é muito legal porque você tem a sensação física. E aí quando você tem a sensação física... E você prova para o teu cérebro que sim, você é capaz de ir passo a passo, pisar em cima do vidro e você não se corta. E que a vida é sim passo a passo. E que o seu propósito está lá e vale a pena você passar pelos cacos, vale a pena você se arriscar porque o seu propósito é maior. A gente atinge o nosso subconsciente e ali a gente convence o nosso cérebro que sim, é possível. É possível, né? Que sim, eu sou capaz. Isso é empoderamento, eu me empodero e eu sim, eu sou capaz. Mesmo que seja passo a passo, eu vou chegar lá. Mesmo que o caminho não seja tão leve, eu vou chegar lá. E aí a gente vai uma virada de chave dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro,
E a partir daquele momento ele fala, realmente, isso é possível, então vamos. Legal. E aí você tem força para continuar. A gente trabalha com quebras de placas também, que é uma dinâmica fantástica, né, Muito Cris? boa, né? Muito boa. Cara, pra mim, eu pulo o treinamento inteiro, fiquei até com dor na panturrilha no domingo, porque a gente se doa muito, né? A gente fica 16, 20 horas em full time ali no treinamento. E a quebra de placa, ela é magnífica, porque ali você coloca todos os seus temores pra fora, aquelas maiores chagas que a gente fala que são palavras mortais que nós ouvimos durante a nossa vida. E aquele momento é o momento de pôr pra fora, né? E aí o depoimento dos alunos depois é muito legal. Teve uma que falou assim, Jana, eu grito quando eu vou pra casa. Eu pego a minha moto e aí tem uma rua que ela é vazia e lá eu grito, pra colocar todo aquele meu estresse pra fora. Mas eu fazia isso e essa angústia permanecia dentro de mim, isso ficava. E isso ela falou logo depois da dinâmica da quebra de placa. Né? E aí ela veio e falou, cara, eu tô leve, saiu, não tá mais aqui. Como se tirasse peso de cima de mim. Aquele peso não tá mais em mim, a sensação que eu tenho agora é de leveza. É essa sensação, porque realmente eu coloquei pra fora. Realmente saiu de dentro de mim. Essas chagas que me colocaram, essas crenças que me limitavam, essas dores. Porque a quebra de placa é muita dor que a gente põe pra fora, né? Eu tô falando friamente aqui, mas na hora A adrenalina é altíssima, né? Porque não é só uma dinâmica, existe todo um ambiente, né? Só quem tá ali dentro para que sente toda essa adrenalina de como é fantástica realmente a dinâmica. E é forte, mexe. Forte isso. Mexe, gente, não adianta falar que não mexe. E é legal que eu encontro o pessoal que fez o Viver Quente, fala, e aí? O pessoal pergunta pra mim como é que foi, eu falo, gente, vai fazer. Não tem como eu explicar. É difícil tu explicar. É desafiador, né, Cris? Desafiador. Porque é difícil a gente não usa aqui. Exatamente. Porque até eu que sou uma pessoa extremamente 1 mais 1 é 2, extremamente como é que a gente pode dizer? Exatas, né? Analítico. Mexe comigo e não estava participando, eu estava só no bastidor, no back office, né? Mexe com a gente ali, porque realmente é toda uma estrutura, todo um ambiente, todo um porquê daquela dinâmica, não é só ir lá e fazer, metodológico, tem uma gente. metodologia e que realmente te pega. Então, mesmo assim, eu sou uma pessoa mais durona, sou mais cético, pra mim não vai... Funciona, é realmente fantástico, assim, sabe? Porque pega, gente, porque tem metodologia, né? Isso são treinamentos que tem em todo o Brasil. Então não é, a Sinapse inventou moda. Claro que não, isso aí é comprovado, né? Então isso é muito bacana. E aí a gente trabalha também com a sistêmica. E o que é a sistêmica? A sistêmica é o seu contexto familiar, seu contexto das pessoas que estão próximas de você. Porque nós somos um organismo e a nossa vida também é um organismo. Sim. E se algo dentro do nosso sistema não está bem, a gente não consegue fluir bem. Então a gente coloca, né, uma analogia que é, se eu tenho meu coração e o meu coração não está saudável, todos os meus outros órgãos vão se sobrecarregar e não vão funcionar corretamente. E isso é a nossa sistêmica, isso é o nosso sistema, isso é a nossa família. E aí o que acontece? Muitas vezes, poxa, eu não tô muito bem com meu pai, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu preciso me acertar com meu pai, porque quando eu acertar com meu pai, o meu sistema vai ser liberado e eu vou conseguir prosperar. Poxa, eu tenho minha mãe, eu falo com ela tudo, mas a gente sabe que tem marcas, que tem tristezas ali dentro, que tem rancores ali dentro. Isso precisa ser trabalhado, porque alguma parte do teu sistema está doente. E quando ele deixa de ficar doente, ele fica saudável, você, prospera. Você tem... A vida flui muito mais fácil, muito melhor, muito mais leve. Legal. Então, viver é isso, gente. O viver é viver com leveza. Parar de só acordar e dormir. Parar de que chegue a segunda e pensar na sexta. Parar que chegue o 5º dia útil do mês para chegar ao meu salário.
parar de querer que datas especiais cheguem para eu viver a minha vida e começar a viver um dia de cada vez e começar a viver o seu dia, a sua essência todos os dias. E cada dia é único e cada dia é especial. Pode ser segunda, pode ser terça, quarta, não importa. O importante é viver a sua vida, é ser protagonista da sua vida, é sentir a sua vida. Então, se você realmente quer sentir a tua vida, se você quer viver, se você quer ser protagonista da tua história, vem pro Viver aqui com a gente. Eu faço esse convite aí super especial para vocês. E o Viver, é bom colocar isso, ele é um day trainer, né, Jana? Ele acontece num dia inteiro, né? Olhando assim parece ser extremamente cansativo, mas passa rápido, passa muito rápido porque o curso ele é dinâmico, o curso ele tem o dia de treinamento ali, ele é bem... tem várias atividades, tem vários momentos, tem momentos de adrenalina muito alta, tem momentos que tu vai relaxar, e isso faz com que o dia seja extremamente rápido, tranquilo, leve. Então parece assustar um pouco das 9 à meia-noite, tu fala assim, mas é realmente muito legal, é realmente gratificante no final do day training, né? Jana, algo mais a colocar sobre o Viver? Acho que deu para explicar bastante, né? Deu para dar uma exemplificada. Melhor mesmo é só vir participar, né? É isso aí, só vai sentir quem vir. Só para pegar um gancho do Christopher sobre ser das 9 à meia-noite, a 1 da manhã, gente, chegou meia-noite, nós como treinadores, nós já estávamos fisicamente exaustos. E aí os alunos falaram assim para mim, ô Jana, mas se for até as 5 eu tô bem. Vou tranquilo. Aí eu falei, gente, vocês estão falando sério? Tô falando sério. Eu falei, meu Deus, gente, era meia-noite, a gente tinha feito uma dinâmica de muito... fisicamente, assim, que ela... Desgastante, né? ele exige demais da gente. E aí eu falei, é sério, Jana, se for até as 5 eu tenho energia, vamos. Falei, gente, que loucura, né? Mas tá tudo bem, não, a gente vai encerrar aqui e tal. Eu preciso que vocês mantenham a sanidade mental e eu preciso manter a minha também. Isso é muito legal, mas para ver como eles entram numa vibe, a gente entra num flow tão grande que a gente não sente. E aí é muito legal, e fora a conexão, né, Christopher? A conexão entre os alunos é tão gostoso. Tem pessoas que nunca se viram, gente. E aí, de repente, você tá ali com aquela pessoa e um é terapeuta do outro. Exato. E um sente que, poxa, sua dor é igual a minha dor. E aí um dá um depoimento e aí o outro fala, poxa, mas eu também sinto isso. Então, a troca que tem entre eles é maravilhosa, é gostoso, é um sentimento único. E... fora isso, também tem toda uma equipe gigante por detrás. Meu Deus, não é né? só a Janaína lá comentando, tem a Fer que dá a parte da sistêmica que é fantástica. Tem toda a equipe que dá todo o apoio ao pessoal que está fazendo ali as demais atividades. Então ele é um day trainer. Gente, a gente tem coaching, que é o Henrique que está com a gente, maravilhoso. Ele fala, Henrique, vem, você tem essa cara de fofinho, de acolhedor, né? Ele é um querido, ele é um raporento, que eu brinco muito, né? Ele faz uma conexão muito rápida com as pessoas. Tem o Alessandro, que é meu esposo, que é outro que tem cara de fofinho também. E todo mundo gosta do Ale, ele é querido. E aí os alunos começam a fazer depoimento, eu tenho que cuidar, porque senão daqui a pouco ele tá ali chorando, né? Ele entra na sinergia da galera, tal, ele sente junto com eles. Aí tem a Fernanda, que é minha irmã, que vocês veem muito ela aqui na Sinapse. E ela traz uma voz suave, ela traz uma sistêmica, ela traz toda uma beleza pro treinamento, vem toda linda. E aí tem eu lá gritando igual uma doida, que eu já sou mais, né, venho pro forte, venho pra bater mesmo e tal. Aí tá o Cris ali, que cuida do som, da música. Nas horas vagas de empresário, quando nos falou aí, empresariando, eu sou DJ, cuido das luzes, isso, né? ele tem tudo um pouco.
Coloca fogo na placa, Coloca fogo né? na placa. Já fala, Jana, eu posso ir também? Quero também e tal, né? Tocar Welcome to the Jungle, eu já falo, cadê o fogo que eu quero botar Quero fogo em alguma fogo. coisa aqui. Já entra no pique, ele tá ali com a gente tem a fotógrafa também, que é a Thali. A Thalissa vem também, aí fica olhando e tal. E aí já entra no clima e fala, gente, olha, tem aquela pessoa, quem vai acudir ela, né? Eu preciso que alguém vá ali, pegue ela, tal, que ela sente que a pessoa tá um pouco naquele momento precisando de uma atenção especial. Então a equipe é grande e é uma equipe de alta performance e uma equipe que cada um é diferente um do outro. E aí você, como aluno, você consegue vir conectar. Porque se eu não conecto muito com a Jana, eu conecto com a Fê, eu conecto com o Cris, eu conecto com a Thalia, eu conecto com o Henrique, eu conecto com a Lê. Porque são pessoas diferentes, mas o mais importante, com um único propósito. Que é a gente não transforma vidas, a gente dá o caminho, a gente dá as ferramentas, a gente dá o apoio, a gente dá a metodologia para uma grande transformação. É isso aí. Tenho certeza que vocês todos querem fazer o curso agora, obviamente, né? Enfim, para quem quiser saber mais informações, datas dos próximos treinamentos que vão ter do Viver, valores, enfim, entre em contato com a Sinapse. A gente tem as nossas redes sociais, @Sinapse Conexões no Instagram, tem o podcast também, tem o nosso telefone lá no Instagram, entra lá, tem o link, já vai estar falando com a Luciara é fantástica, atende como ninguém, tá? É maravilhoso falar com ela, né? Enfim, gente, seria isso. Jana, muito obrigado por explicar um pouco do Viver, acho que ajudou bastante a gente a entender um pouquinho sobre o que é o Viver, né? O quão fantástico esse treinamento é. Muito obrigado. Pessoal, acho que seria isso. Jana, quer dar uma última palavra? Dia 3/6, gente, é o nosso próximo Viver. Então já deixo registrado aí. Galera, são 20 pessoas na turma. Então, para quem quer fazer, corre. A gente ainda tem algumas vagas. Não perde tempo. Não tenha medo. Deixa as crenças pro lado e vem que a gente vai te apoiar aí na tua transformação. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Sigam a Sinapse Conexões lá no Instagram, nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado!